fez Adão dormir. E enquanto Adão dormia, Deus levantou de Adão a mulher. Deus rasgou a carne de Adão e arrancou-lhe uma costela. E dessa costela Deus fez Eva. E quando Adão olhou para Eva, sem que Deus falasse nada para ele, ele reconheceu. E ele disse: essa é osso dos meus ossos. Essa é carne da minha carne. Esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E por onde Eva andava, Adão dizia: essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela não foi feita do pó da terra. Por tabela, sim, mas não diretamente. Ela foi feita da costela de Adão. Eva foi unida a Adão pela sua carne, pelo seu corpo. Só que essa Eva pecou, não é? Essa Eva achou que poderia escolher o que ela comeria. Ela achou que ela poderia saber o que é bom para ela. E ela fez uma terrível escolha. Ela escolheu comer de um fruto que não ia acrescentar nada para ela. Pelo contrário, ia trazer muita dor. Então, o que é o pecado? O que é a morte? O que são as maiores tragédias que acontecem no mundo hoje? Tudo começou com um pequeno gesto. Eva comeu um fruto que não deveria comer. Se eu e você não conhecêssemos nada da Bíblia e estivéssemos olhando para Eva, o que nós falaríamos? Não tem problema. Qual é o problema em comer um fruto? Tem algum problema? Qual é o problema em comer uma fruta? Imagine que eu e você estivéssemos de longe olhando tudo e não sabíamos de nada da Bíblia. Fala a verdade. Eva tinha o direito de ser feliz. Ela queria só matar a sua vontade. Ela queria somente saciar o seu desejo. Ela tem desejos. Ela tem paixões. Obrigado. Ela comeu um fruto. E é algo surpreendente. Sabe por quê? Porque eu e você, olhando de fora, ela estaria somente comendo um fruto. O que é que tem? O que é que tem comer um fruto? Ela estava então comendo um fruto. E ali naquele momento acontece uma separação. Adão olha para Eva e já se vê diferente. E a Eva olha para o Adão e já percebem que ambos estão nus. Já não são mais uma só carne. Eles já percebem que são carnes diferentes. O Adão já não se vê mais na Eva e a Eva já não se vê mais no Adão. Agora cada um olha para o outro e se vê como um outro e não como um só. A nudez os separa.
E a história continua. Por causa daquele pecado, daquele fruto, daquele simples gesto que aparentemente não tinha nada a ver, acontecem as maiores tragédias na terra. Um gesto, um pecado, uma coisa bobinha, irmãos. Comer uma fruta, porque o que tem para ser dito é isso. Ela simplesmente comeu uma fruta. Que problema tem em comer uma fruta? Que problema tem matar a sua vontade? Que problema tem você saciar a sua sede? Então, a história vai avançando e o mundo se torna um mundo caótico. O mundo se torna terrivelmente escravizado pelo pecado. E o pecado é terrível. O pecado gera morte, o pecado gera destruição. Tudo por causa de uma fruta que foi comida. E agora Deus vai mostrar qual é a justiça que o pecado demanda. O que merece um ladrão de galinha? O que merece alguém que roubou o teu relógio? A justiça diz. O que merece alguém que te deu um tapa? A justiça diz. O que merece alguém que te ofendeu com palavras? A justiça diz. E quando você diz assim, olha, a justiça foi feita, você está dizendo, foi aplicada a lei concernente a este delito. Porque você sabe que alguém que dá um tapa no rosto não vai sofrer a mesma pena, a justiça não é a mesma para alguém que mata. Teoricamente é assim. Não vai ser aplicada a mesma justiça para alguém que mata em legítima defesa o ladrão que entra na tua casa, por outro que mata numa briga de trânsito. Aí Deus vai mostrar, porque Ele nunca tinha mostrado. Ele nunca tinha mostrado a sua justiça. Qual é o preço do pecado? Só tem um jeito de Deus mostrar. Só tem um jeito de Deus mostrar qual é a justiça que deve ser aplicada a respeito do pecado. Você acha que dor de dente é porque o homem pecou? Não. Você acha que dor de parto é porque o homem pecou? Não. Deus precisa mostrar agora qual é a justiça que Ele, como Deus, está prestes a cobrar por causa do pecado. Porque durante milênios, muitos olhavam para Deus e diziam, Deus é injusto. Porque o meu vizinho roubou a minha galinha e Deus não fez nada com o meu vizinho. Roubar uma galinha é mais do que comer uma fruta do seu próprio jardim que foi te dado.
Deus passou como injusto durante milênios, porque a humanidade se corrompeu de mal a pior. E Deus não tinha feito nada para mostrar a sua justiça. Então Deus vai fazer algo. Ele vai mostrar a sua justiça. Ele vai mostrar qual é o preço do pecado. O réu está diante do juiz, e o juiz tem lá os seus livros, e ele vai procurar como é que ele aplica a justiça. Ele vai levar em conta o crime, todas as atenuantes, e ele vai aplicar a justiça. Porque alguém que roubou galinha pela primeira vez não é igual a pessoa que roubou galinha pela segunda vez. Alguém que roubou galinha, mas que depois foi lá e devolveu a galinha que roubou, não é igual a pessoa que roubou a galinha que depois não devolveu a galinha. Alguém que roubou a galinha, que confessou e foi lá e tentou se reconciliar com a pessoa, não é igual alguém que além de roubar a galinha, quando a pessoa foi cobrar, ele ainda deu um murro na cara da pessoa. Ele vai procurar lá para mostrar qual é a justiça. Deus, chega um dia em que Ele vai mostrar a sua justiça, porque o homem comeu um fruto que não deveria ter comido. Qual é a justiça de Deus? O que é que Deus faz com quem o desobedece? O que é que Deus faz? Qual é o salário? Qual é o preço do pecado? O que Deus faz com pecadores? Você nunca viu Deus fazendo isso. Você nunca viu Deus fazendo isso. Só tem uma história que narra o que Deus faz com pecadores. Deus pega Jesus, o seu filho, Deus pega Jesus, o seu próprio filho, e Ele vai mostrar para a humanidade o que é a sua justiça. Como é que Deus faz? Só tem um jeito de Deus mostrar o tamanho da sua justiça concernente ao pecado. É através do seu Filho Jesus. E o que é que Deus faz? Deus leva Jesus para a cruz. O seu próprio Filho. Porque se Ele mata a mim ou a você, não seria justiça. Ele não estaria mostrando o que Ele é capaz de fazer, como é a justiça de Deus. Então Deus leva o seu próprio Filho para a cruz, com uma finalidade. Ele chama a humanidade e diz: humanidade, deixa eu mostrar para vocês o que eu faço quando eu faço justiça. Você acha que Deus fazer justiça é arrancar o emprego do teu vizinho? Você não entende o que é justiça. Você acha que Deus fazer justiça é Deus colocar o teu pior inimigo numa cama para que ele apodreça doente lá? Você não sabe o que é a justiça de Deus. O teu conceito de justiça é muito pequeno. Você acha que justiça de Deus é Deus matar o teu pior inimigo? Você não sabe o que é a justiça de Deus.
E como é que Deus estaria para mostrar a sua justiça? Mostrando a sua bondade. O prazer e a dor sangram pela mesma ferida. Como é que Deus ia mostrar a sua justiça? Mostrando a sua bondade. Então, Deus leva Jesus para a cruz. E na cruz, Ele vai fazer a grande demonstração da sua justiça. Mas também vai fazer a grande demonstração da sua bondade. Porque na cruz, quando Deus estava mostrando como Ele faz justiça, Ele estava dizendo assim: eu sou justo, e a minha justiça não é nada que você pode calcular. A minha justiça não é nada que você pode imaginar. Se você acha que eu sou injusto porque eu deixo o político corrupto, que deixa criancinhas morrendo de fome, enquanto ele paga 14 mil reais em uma refeição. Se você acha que eu sou injusto por deixar esse político vivo, você não entende a minha justiça. Porque a justiça de Deus não pode ser feita com nenhum elemento dessa terra. Deus leva Jesus para a cruz e diz: deixa eu mostrar para vocês do que eu sou capaz. A minha justiça é assim, olha. Para fazer justiça eu mato meu próprio filho. Para fazer justiça eu vou sacrificar em praça pública o meu próprio filho. Para você olhar para mim e saber: eu sou justo. Para você olhar para mim e não desconfiar que eu não seja justo. Para mostrar para vocês o salário do pecado, eu vou mostrar no meu filho o que eu faço com pecadores. Porque se eu faço com o meu filho, que nunca pecou, eu mostro para vocês a minha justiça. Só que como meu filho nunca pecou, eu mostro também a minha bondade. Porque se você acreditar no meu filho, se você entregar a tua vida ao meu filho e morrer com ele na cruz, você vai ressuscitar com ele. E aí eu apago todos os teus pecados e eu mostro a minha bondade. Hoje você vai comer o pão e beber o cálice. Deus está mostrando para você que Ele é bom. Deus está rasgando os teus pecados. E se a humanidade toda morre porque Eva comeu uma fruta, ela foi no jardim, escolheu uma fruta errada e comeu aquela fruta. Foi só isso que ela fez. Ela não fez mais do que isso. Deus mostra a sua misericórdia. Você está livre. Você está livre. Não importa o quanto você conseguiu pecar. Não importa o quanto você conseguiu estragar tudo. Jesus pagou por você. Deus mostrou a justiça dele em Jesus, para não mostrar em você. Deus criou algo muito maior para mostrar a sua justiça. Se você acha que a justiça de Deus
Se você se alegra quando você vê o teu inimigo passando necessidade e você fala, Deus é justo, você não conhece Deus. Se você acha que é assim, então você não olhou na cruz do Calvário e viu o que é que Deus faz quando Ele faz justiça. Aqui está a bondade e a misericórdia de Deus. Mas aqui também está um grande perigo. Aqui também está o maior perigo que a humanidade está disposta a enfrentar. E por que aqui está o maior perigo? Porque você deveria temer esse Deus. Porque esse Deus deveria te assombrar. Porque esse Deus deveria fazer você gemer de dor pelo teu pecado. Porque Ele matou o próprio Filho, que morava com Ele no céu. Olha para a cruz e veja o que Deus é capaz de fazer. Você come o corpo de Jesus. Você bebe o sangue de Jesus. Numa demonstração da bondade e da misericórdia de Deus. Será que você não deveria parar um pouquinho e pensar que aqui também Deus está revelando a sua justiça? Não deveria te atemorizar. Você não deveria procurar viver uma vida íntegra, justa, santa. Você não deveria bater no peito todo dia. Você não deveria ser cheio de agonia pelo teu pecado, porque você está diante de um Deus que mostrou a sua justiça assim, matando o próprio Filho. Você acha que Deus bate nas suas costas e diz, tadinho, ele ficou com vontade, ela ficou com vontade, eu vou relevar. Será que você não deveria ter um pouco mais de temor desse Deus? Será que você não deveria se aproximar hoje do corpo e do sangue de Jesus? Com teu coração dilacerado, batendo no peito e dizendo, misericórdia, Deus, misericórdia. Você já ouviu falar do inferno? Você acha que é piada? Você já ouviu falar do lago de fogo? Você acha que é figura de linguagem? Você acha que um Deus que matou em praça pública o seu filho inocente para mostrar a sua justiça, você acha que Ele vai te levar para a eternidade com essa vida que você está vivendo? Não é uma piada isso que você vive? Comer do corpo, beber do sangue, e na porta da igreja mesmo falar mal do teu irmão. Você não parou para pensar nisso? Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está vendo o que você assiste? Tendo comido e bebido o sangue de Jesus. Você acha que Deus não conhece os teus pensamentos? Você quer enfrentar a justiça de Deus? Você está pronto para isso? Porque aqui você está provando a bondade e a misericórdia de Deus. Mas se você não amar o teu irmão, então você está dizendo para Deus, vem em mim a sua justiça. E você acha que quem matou o próprio filho, vendo o próprio filho gemer e falar, Pai,
Se possível, passa de mim esse cálice. E ele ficar em silêncio, não falar nada. Ou você acha que Deus não é justo? Ou você acha que Deus não está vendo o que você faz lá no secreto da tua existência? Ou você acha que você pode vir para a igreja, tomar a ceia, provar da bondade de Deus, que perdoa os teus pecados, que sara as tuas iniquidades, e continuar vivendo assim? Eu quero nesta noite que o Espírito de Deus te revele. Aqui tem algo tremendo. A bondade de Deus. A bondade de Deus. É algo inexplicável. A misericórdia de Deus é algo inexplicável. Mas me escute. Você não vai ser condenado agora, depois de comer o pão e beber o cálice. A justiça de Deus, olha aqui para mim, já estou acabando, vou ler só um texto aqui. Sabe qual vai ser a justiça de Deus? Você, crente, que acredita que Deus é contigo, que acredita na bondade de Deus, a justiça de Deus vai ser o corpo e o sangue de Jesus que Ele vai cobrar de você. Adultério é fichinha. Prostituição é fichinha. Mentira é fichinha. Sabe qual é o problema? O problema é que você está fazendo tudo isso sendo um com Jesus. Sabe o que Deus vai cobrar de você? Deus vai cobrar de você que você profanou o sangue da aliança. Deus vai cobrar de você que você fez Deus matar o filho em vão. Eu não sei como você tem coragem de sair daqui e falar mal do teu irmão. Teve um dia que nós saímos do culto, eu preguei algo parecido com isso, e depois eu fiquei sabendo de uma irmã que ficou falando da outra irmã aqui da igreja. Meu coração dói, meu coração geme, e eu vi as mensagens. A pessoa que estava recebendo as mensagens chegou e me mostrou o WhatsApp, falou: pastor, olha o que a pessoa está falando aqui, ó. Meu Deus, essa pessoa não sabe o que é a justiça de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos, comam um corpo, bebam sangue, recebendo a bondade de Deus, mas se unam em Cristo, se unam a Cristo na sua morte. O texto que eu vou ler é o mesmo que o diácono Everton leu. Quase que eu falei, não vou pregar mais, você já pregou. O que acontece aqui agora? Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Cristo morreu na maior demonstração da misericórdia e bondade de Deus, amém? Mas também é a maior demonstração da justiça de Deus. Vocês entenderam isso? Vocês entendem isso? Se Deus matou o próprio filho, se Ele não poupou nem Jesus, Ele vai poupar quem? Por isso que
Comer o corpo e beber o sangue de Jesus não é uma prática neutra. Você se torna um com Ele. Você não precisa ver a justiça de Deus em você. Você já está vendo em Jesus. Então, o apóstolo Paulo nos aconselha a, nesse momento em que nós estamos diante da morte de Jesus, que nós também sejamos participantes dessa morte. Não pode ser uma prática neutra. O que é isso, pastor? Ser uma prática neutra. Quando você come o corpo e bebe o sangue, você precisa ir para a cruz com Jesus. Porque Jesus, quando ele foi para a cruz, ele não foi sozinho. Eu e você morremos com ele na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Unidos a Jesus na semelhança da sua morte. E ser unido a Jesus na semelhança da sua ressurreição. Você está diante de um corpo. E quando você comer esse corpo, você precisa se unir a ele na semelhança da morte de Jesus. Pastor, mas eu não aguento, eu não suporto, eu quero viver isso. Una-se a Jesus na semelhança da sua morte. Espere, porque Deus vai te ressuscitar. Você não precisa fazer outra coisa. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Se você vive escravo do pecado, se você come o corpo, bebe o sangue, e vive uma vida de escravidão de pecado, então você não foi unido em Cristo na semelhança da sua morte. Lute contra esse pecado. Rasgue a tua carne. Sangre como Jesus. Parece que você vai morrer, mas você não vai morrer. Você vai ressuscitar. Nós estamos vivendo dias terríveis. Muitos de vocês estão aqui provando da bondade de Deus. Mas isso não toca, não é uma prática que muda os pensamentos, os sentimentos. Versículo 7. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você vai comer um corpo que morreu por você, e você não pode continuar vivo para você. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeças às suas paixões. Versículo 13.
nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas a morte de Cristo tem que te comover. A morte de Cristo tem de gerar em você vontade de morrer também. A morte de Cristo tem que te constranger. Você não pode comer o corpo e o sangue de Jesus e continuar nas tuas paixões, nos teus deleites, na tua prostituição. Você não pode. Por isso que vem aqui: mas oferecei-vos a Deus como vivos dentre mortos, como vivos dentre mortos, como vivos dentre mortos. Mas isso só será possível quando você estiver disposto a ser um morto para ser ressuscitado. Não deixe o pecado reinar no teu corpo mortal. Não deixe o teu corpo ser um instrumento de vaidade, de sensualidade. Não deixe a tua boca ser um instrumento de Satanás. Essa semana, minha esposa não dormiu. Passou a noite inteira acordada. Vira para cá, vira para lá. Dor no corpo, dor de cabeça. E ela falou: amor, eu estou incomodada com uma irmã, porque eu estou vendo que essa irmã vai pagar um preço alto. Uma irmã nossa que postou algo no Face, tão leviano. E eu sou o tipo de pessoa que eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com isso. Porque se Deus não puder me justificar a igreja, eu faço muitas outras coisas que eu hoje nego de fazer pelo Evangelho. Porque se eu não sirvo um Deus que pode justificar, então não tem graça nenhuma nem ser crente. Mas Deus incomodou a minha esposa porque Deus queria salvar essa irmã. E nós a chamamos aqui para uma conversa, para tentar mostrar a ela, e Deus abriu os olhos dela e ela conseguiu enxergar. Deus a livrou. Deus foi misericordioso. Porque se ela não acorda, ela ia depois ter de prestar contas. Nós estamos vivendo dias em que há um amortecimento geral. As pessoas, irmãos, estão se esquecendo de que a nossa boca, nossos corpos, nossa vida foi comprada na cruz do Calvário. As nossas vidas foram compradas na cruz do Calvário. Nós comemos o Cristo que morreu, mas nós não queremos morrer. Nós comemos o Cristo que morreu, mas nós estamos vivões. Nós usamos o corpo e o sangue de Cristo como uma pecinha mágica. Eu vou tomar ceia. Não abrimos os olhos para entender que aqui está a misericórdia de Deus. Mas para e pensa, um Deus que matou o próprio filho, não dá medo de chegar diante dele? Não era para ter temor no coração? A gente chega diante de Deus como se ele fosse um velhinho de cabeça branca, cego, surdo e mudo. A gente vive diante de Deus como se Deus fosse um senhorzinho que não vê nada, que não enxerga nada. Acorda, irmão. Não queira experimentar a justiça de Deus. Hoje você pode experimentar a misericórdia, entregar a tua vida
Coma do corpo e do sangue de Jesus, entregue a tua vida a Ele, viva para Ele. Consagra o teu corpo, consagra os teus pensamentos. Se você errou, pecou na ignorância, no momento de tentação, Deus conhece teu coração. Mas outra coisa é você, de cabeça pronta, ficar vivendo desse jeito, achando que Deus não está vendo. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, boca, o teu pensamento, o teu coração, os teus olhos, como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Por que o pecado não terá domínio sobre você? Porque você está diante da graça. E o que a graça ensina? A graça ensina que você precisa morrer com Jesus. A graça ensina que a misericórdia de Deus, a bondade de Deus é tão grande. Tudo que você fez, tudo, Deus colocou em Jesus. Para quê? Por que tinha que ser do jeito que foi? Por que não foi uma injeçãozinha que aplicou na sua veia, ele morreu e depois tirou o sangue? Para você acreditar, foi feita a justiça. Quando eu olho para o meu pecado, e eu olho para a cruz, eu vejo que foi feita justiça. E é só na cruz que eu posso encontrar isso. Hoje eu vou comer o corpo e beber o sangue, e eu sei, foi feita justiça. Estou livre para chegar diante de Deus. Mas por outro lado, eu carrego comigo no meu corpo um peso muito grande, porque não é uma prática neutra, não é uma prostituição, e que você vai lá e paga por um momento de prazer com uma prostituta. Não! Eu não posso comer o corpo, beber o sangue, depois ir para casa e não ter compromisso. Eu não posso chegar ao céu pelo corpo e pelo sangue de Jesus e depois viver como se Jesus não existisse. Isso é prostituição. Isso é prostituição. Isso é prostituição. É na prostituição que você come o corpo, vira as costas e não tem nada de compromisso com o que você comeu. É na prostituição que você usa o corpo e vai embora. No casamento não. No casamento, para você viver uma intimidade no corpo, você precisa ser um corpo só. Pelo amor de Deus, me escute. Eu estou inocente do teu sangue, porque hoje você está ouvindo, você está comendo o corpo, bebendo o sangue de Jesus, e você vai escolher se você vai fazer disso aqui um prostíbulo, onde você vai lá e tem a sua orgia, o seu prazer, a sua alegria, sente que Deus é contigo, pelo corpo e pelo sangue de Jesus, mas depois você vai embora e vai falar mal do teu irmão, depois você vai embora e vai julgar o teu irmão, depois você vai embora e vai condenar o teu irmão, depois você vai embora e vai ser trevas. Aí você terá feito desse momento aqui, de tudo isso aqui, um prostíbulo.
Você pagou o seu preço, comeu o corpo, bebeu o sangue. Lá fora você vive do teu jeito. Lá fora você faz do teu jeito. Lá fora você fala o que você quiser. Lá fora você faz o que você quiser. Lá fora você não está nem aí. O compromisso é só aqui. Lá fora você vive coisas abomináveis. Olhares profanos, alimentando desejos imundos. Lá fora você faz as mais terríveis gambiarras. Lá fora você vive do seu jeito. A tua condenação não vai ser por isso que você faz. A tua condenação vai ser por ter profanado o sangue da aliança. E se Deus mostrou a justiça em Jesus, porque a Eva comeu uma fruta, não pense que a graça de Deus, não pense que a graça de Deus é a história de um velhinho de barba branca que não vê, que não ouve e que não fala. Mas se você não veio aqui hoje para um gesto de prostituição, se você veio aqui hoje para ser um com Jesus, você vai comer o corpo e o sangue de Jesus. E você vai ser feito um corpo com Jesus. E você vai ter de sair daqui hoje carregando na tua pele que você é um com Jesus. E você só vai olhar o que Jesus olha. E você só vai comer o que Jesus come. E você só vai estar onde Jesus pode estar. E você só vai pensar o que Jesus pode pensar. E você vai se tornar um com Jesus. E para se tornar um corpo com Jesus, duas coisas vão acontecer. Para se tornar um corpo com Jesus, duas coisas têm de acontecer. Ou pelo menos duas. A primeira, você vai ter de experimentar a cruz. A segunda, você vai experimentar a ressurreição. Se hoje você está comendo Jesus e se formando um corpo com Ele, você vai experimentar a cruz. Mas também, eu te garanto, nesta vida e na outra, você vai experimentar a ressurreição. Você vai comer o corpo e beber o sangue, e aí você vai dizer: não posso mais coabitar com o meu namorado. Não posso mais coabitar com a minha namorada. Você está experimentando a cruz. Você come o corpo e bebe o sangue. Eu não posso mais mentir. Você come o corpo e bebe o sangue. Eu não posso mais ter esse jeitinho brasileiro nas coisas que eu tenho na minha casa. Você vai para a cruz. Você come o corpo e bebe o sangue. Eu não posso mais viajar pelos sites que eu navegava. Você vai para a cruz. Eu não posso mais olhar para o que eu olhava. Você vai para a cruz. Eu não posso mais falar mal. Eu não posso mais blasfemar. Eu não posso mais julgar. Você vai para a cruz. Mas ouça-me. Você vai experimentar o poder da ressurreição.
Deus vai trazer coisas grandes em tua vida. Deus vai te dar um casamento maravilhoso. Deus vai fazer nessa vida você dobrar os teus joelhos e ver os céus abertos sobre a tua casa. Você vai ver milagre, você vai ver cura e libertação, você vai ver salvação, você vai ver anjos na tua vida, você vai ter a experiência de pertencer ao reino de Deus, porque nessa vida Deus mostra o poder da ressurreição para você. Você escolhe. Você vai fazer dessa mesa uma cama de prostíbulo, ou você vai fazer dessa mesa o leito nupcial. Você escolhe. Eu não posso envolver na tua escolha. Eu sei quem são vocês. Eu sei. Como eu disse a vocês, Deus me mostra tudo. E eu estou aqui gemendo e chorando, para que vocês escolham que agora esteja sendo feita uma aliança conjugal de uma só carne com Jesus. E lá no céu agora, você come o corpo, bebe o sangue, que foi rasgado do corpo de Jesus para gerar a sua igreja. E Jesus está olhando e dizendo, no meio desta cidade imunda e corrompida, Ele está dizendo, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Você está andando pelas ruas e como Adão olhou para Eva e viu que do corpo dele foi arrancado carne e osso para fazer Eva, do corpo de Jesus, a lança que o atravessou arrancou a sua carne, o seu corpo e o seu sangue para gerar a igreja. E hoje Jesus está dizendo assim, corpo do meu corpo, sangue do meu sangue, não fez de mim um caso, mas fez de mim um casamento. Eu sei que é difícil acreditar nisso, eu sei que é difícil viver isso, mas se você acredita nisso, vem comigo, porque eu estou tentando viver isso todo dia, porque eu estou lutando para viver isso a cada dia. E se você quer experimentar isso, coma o corpo, beba o sangue, vá para a cruz, experimente o poder da ressurreição e ouça Jesus dizendo, quando vier o acidente, Jesus vai falar, opa, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Quando vier o problema do desemprego, você vai ouvir Jesus dizer, carne da minha carne e osso dos meus ossos. Quando vier o ladrão, você vai ouvir Jesus dizendo, carne da minha carne e osso dos meus ossos. Aleluia. Aleluia. Deixe de ser só mais um trouxa nesse mundo, levado pela beleza e pela aparência, pelo amor de Deus. Agora, coma o corpo, beba o sangue e experimente ser um com Jesus. Amém?